capítulo de número 2, a partir do verso 12, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 12, iremos ler até o verso 16. Filipenses 2, 12. Amém? Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Amém? Podeis assentar? Meus amados, hoje nós chegamos à primeira parte do último sermão da série A Vida Eterna, ou seja, sobre a salvação. Digo a primeira parte do último sermão porque ele ficou muito grande. E se eu for pregar tudo hoje, nós vamos sair daqui lá para umas 10h30 da noite. Então, nós vamos dividir em dois. Nós vamos iniciar hoje, nós vamos introduzir, caminharmos um pouquinho hoje nesse texto. E domingo que vem, se Jesus não voltar, no nosso culto de Santa Ceia, nós iremos dar continuidade à exposição dessa perícope aqui, ok? Nós, no decorrer do mês de outubro, nós falamos, iniciamos essa série de sermões, falando sobre a vida eterna, sobre a salvação, sobre uma doutrina imprescindível para a igreja. E nós aprendemos aqui, nos nossos encontros, primeiro, do que fomos salvos. Nós aprendemos sobre isso. Fomos salvos da ira de Deus. Nós aprendemos também por quem fomos salvos. Nós vimos aqui, em relação à doutrina da imputação, que Jesus, de forma substitutiva, vicária, ele toma nosso lugar e recebe sobre si o juízo que era para mim e para você, que era para aqueles a quem Deus escolheu salvar. E no último encontro, nós também dividimos em dois sermões, nós falamos como fomos salvos. Nós olhamos a linha cronológica em que Deus, ele planejou, arquitetou esse plano redentivo. E hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre como viver esse presente, como viver essa graça da qual nós recebemos da parte do Senhor. A pergunta que muitos fazem: fui salvo, e agora? Eu recebi o presente, eu recebi essa dádiva. Eu entendo que eu merecia a ira de Deus. Eu entendo que Jesus foi em meu lugar de forma substitutiva e Ele pagou por aquilo que eu deveria pagar. E eu entendo que esse plano Deus fez lá na eternidade, antes que qualquer coisa existia, e eu faço parte disso. E agora? Como viver? Então nós vamos aprender, queridos, que a teologia, a doutrina, a ortodoxia, não é apenas, ou, de fato, não é especulação filosófica. Ela desemboca em vida prática. Por que nós somos salvos? Para quê? Qual o propósito de sermos salvos? Paulo, escrevendo à igreja que estava em Filipos, tinha algumas situações da igreja que estava acontecendo. Aqueles irmãos eram crentes em Cristo, era uma igreja, salvos.
Paulo, na preocupação de ensinar, olha, vocês já foram salvos. Eu quero ensinar algo aqui muito interessante para a vida de vocês, parafraseando aqui, dando uma síntese, para nós chegarmos na perícope da qual nós lemos, fizemos menção nessa noite. E aí ele vai ensinar aqueles irmãos que estavam tendo alguns problemas de litígio, de dissensões, de rivalidades, sobre desenvolver a salvação, ou a salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Isso é muito interessante, nós falarmos sobre esse assunto. E eu quero me ater aqui em dois subtópicos com vocês. O nosso tema é esse, desenvolvendo a salvação. Fomos salvos, recebemos esse presente. Nós sabemos que a graça é um favor que não merecemos. E recebemos. Ouvir o Evangelho, fomos salvos. E agora? Primeiro ponto que eu quero destacar é falar um pouquinho sobre essa salvação que recebemos, a salvação recebida. Ela não é uma conquista do homem, não há como o homem conquistá-la por si só. Mas, como eu disse, é uma graça, é um favor, é um presente que Deus dá, que Deus concede. Ela não é nossa por direito de conquista. A salvação, ela é nossa por uma dádiva imerecida. Não é um prêmio por nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. Haja vista que nós somos os troféus da graça de Deus. E há duas verdades aqui que merecem ser destacadas. A primeira delas é que a salvação é um presente de Deus a nós e não uma conquista. Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Ele não está afirmando que ela nos pertence por direito de conquista. Ela é nossa porque nos foi concedida, porque foi nos dada. Ela é nossa porque um outro alguém a comprou por um alto preço e nola deu gratuitamente. Alguém pagou por ela e então ele nos concede. Não foi comprada por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. É isso que Pedro escreve às igrejas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Ele dizendo: vocês têm que se santificar, meus queridos, porque não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro ou pedras preciosas que vocês foram resgatados. Resgatado significava, foi pago para vocês serem livres da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade que queremos destacar aqui é que a salvação nos pertence verdadeiramente. Ele diz: desenvolver a vossa salvação. Muitos cristãos, por não estarem arraigados nas doutrinas da graça, eles ficam inseguros acerca desse ponto, pensando que a salvação nos é dada no momento e nos é tomada em outro momento. Haja vista, muito diz assim: Jesus não pode voltar essa semana. Se Jesus voltar essa semana, eu vou ter problema. Aí quando somos indagados sobre a convicção em relação à salvação, a gente fala assim: mas eu não tenho certeza na minha salvação. O vosso aqui, do original, é muito contundente. Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Ela nos pertence verdadeiramente. Nós não podemos perdê-la. Isso é impossível. É absolutamente impossível. Ela é um presente que nos foi dado de uma vez para sempre. Romanos 8, verso 1. Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Não há nenhuma condenação. Uma vez ovelha de Cristo, jamais alguém poderá nos arrancar da mão dele. Em João 10, 28 ele diz que as ovelhas dele, vai a ele, ouve a sua voz. E ele diz, ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. Ninguém. Por isso que Paulo está dizendo, desenvolvei a vossa salvação. Então esse é o primeiro ponto. A salvação recebida. Nós recebemos. Foi-nos dado o privilégio. Não por mérito, mas por graça, por bondade, por misericórdia. Agora, o que fazer com esse presente? Nós precisamos pensar que além de recebermos, nós precisamos agora obedecer o que Paulo está dizendo. Assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, agora vocês precisam continuar obedecendo. E ele diz como eles obedeciam, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, ou desenvolvei a vossa salvação. E é importante falarmos sobre isso, porque muitos confundem e misturam as coisas, trocam a base da salvação, e há aí uma grande confusão nesses últimos dias em relação a isso. E sobre essa salvação desenvolvida, nós vamos destacar alguns pontos aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, é Ele que decide. Paulo diz que Ele nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Mas a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. E nós vamos entender isso aqui. Porque quando Paulo também ensina a igreja em Éfeso, quando ele fala no capítulo 2, a partir do verso 8, sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação, que ele diz, pela graça vocês são salvos, e por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ele diz, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele diz assim, que Deus de antemão preparou obras para que nós andássemos nela. E há dois equívocos muito comuns acerca da salvação aqui, que eu quero pontuar com vocês. O primeiro equívoco é pensar que a salvação é resultado do esforço humano. A maioria das religiões prega que o homem abre o seu próprio caminho rumo a Deus. Haja vista, nós fomos tão bombardeados com esse tipo de informação que existem músicas gospel que dizem assim, eu estou pagando preço para morar no céu. Hinos famosíssimos aí, né? De cantores reconhecidos. Porque a ideia que muitos têm gira em torno desse conceito, desse pressuposto. Consequentemente, a salvação não é resultado do mero esforço humano. O outro equívoco é pensar que a salvação, já que o homem não pode abrir o caminho, então ele pode ser coadjuvante. Deus então forma uma parceria com o homem. O nome disso é sinergismo, ou semipelagianismo, de que você contribui com Deus para ser salvo, de que você consegue fazer alguma coisa para ser aceito. O sinergismo, ele prega que a salvação é resultado da obra de Deus conjugada com a cooperação humana. Mas o versículo 2 não diz assim, trabalhai para a vossa salvação. Diz isso? O versículo 12 está dizendo assim, trabalhai para a vossa salvação, ou trabalhai para que vocês possam ser salvos. Mas o versículo está dizendo, desenvolvei a vossa salvação. Ou, tem alguma versão que vai dizer assim, ponha em prática, que é muito mais interessante esse termo, né? Ponha em prática a vossa salvação. Tu é um salvo, meu filho, tu é uma salva, minha filha. Viva como tal. Isso é pôr em prática a salvação.
Desenvolver a salvação, ou pôr em ação a salvação. O versículo não está dizendo trabalhar para a vossa salvação. Trabalhar, esforçar. De vez em quando eu encontro um abençoado, ele fala assim: e aí, como é que você está, fulano? Ele fala assim: eu estou lutando para salvar uma alma. Eu falei assim: tu vai continuar lutando, igual um doido. E ele fala que a alma é dele, né? Estou lutando para salvar uma alma. Eu falei: não entendeu ainda muito bem a doutrina da graça. Estou lutando para salvar uma alma, né? Mas nós precisamos pensar que esses são dois equívocos. Ninguém pode desenvolver sua salvação a não ser que Deus já tenha trabalhado nele. Como é que você vai desenvolver uma coisa que você não tem? Você só pode desenvolver algo que você já recebeu. É basicamente isso. A verdade bíblica incontestável é que a salvação é obra exclusiva de Deus. Porém, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que nós ficamos passivos nesse processo. A salvação é de Deus e nos é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. Corretamente, Robson, ele afirma que a graça de Deus não é uma desculpa para não fazermos nada. Antes, a graça de Deus é uma forte razão para fazermos tudo. Antes, ela é essa força motriz que nos leva a fazermos, a obedecermos, a caminharmos, a vivermos de fato como salvos. Isso tanto na nossa fé, na religião que professamos, como na natureza. Nós somos cooperadores de Deus nesse sentido. Nós plantamos e regamos, mas Deus dá o quê? Tanto a semente, o sol, a chuva, e Deus, além de dar tudo isso, Ele faz crescer e produzir e frutificar. Mas a gente tem que plantar, não é assim? Nós temos que plantar. William Hendricks, ele diz que a palavra desenvolver traz a ideia de um esforço contínuo, vigoroso, extremo. Continuem a desenvolver. Vocês já receberam um presente? Vocês já receberam, falar igual o pastor Denis, já receberam a Lamborghini, né? Você não tinha dinheiro para comprar a Lamborghini. Lamborghini é baratinha, né? Pega um carro bem caríssimo aí que você não consegue pagar nenhum imposto igual eu. Você não tinha dinheiro para comprar, mas você ganhou. Agora você tem que fazer o quê? Cuidar, lavar, pagar o imposto, abastecer. Nós não tínhamos condição de pagar pela nossa salvação. Não há nada que poderíamos fazer para recebê-la. Deus então nos dá de presente. Só que aí nós precisamos praticá-la, desenvolvê-la. Embora somos salvos de uma vez por todas quando cremos em Jesus, os crentes não são salvos de um só golpe, por assim dizer. Primeira coisa que nós precisamos entender: a pessoa que diz assim, estou salvo, ela não está errada. Ela quer dizer, estou salvo da condenação. A sentença que me era contrária foi rasgada e cravada na cruz. Estou salvo dessa condenação. O que diz, eu estou sendo salvo, que ele entende realmente o que significa a doutrina da graça, também não está errado. Por quê? Porque nós estamos ainda sendo salvos do domínio do pecado. Fomos salvos da condenação, mas ainda estamos sendo salvos do domínio. O pecado ainda está diante de nós. Quando nós levantamos de manhã, quando nós saímos, nós damos de cara com o pecado. E esse processo, esse aspecto soteriológico, nós conhecemos e damos o nome chamado de santificação. É um processo que nós estamos envolvidos nele. Santificação.
Nós estamos no processo. Cada dia mais que nós nos aproximamos do Senhor, cada dia mais que nós entendemos que essa graça de Deus nos leva a viver uma vida para Ele, somente para Ele, nos entregamos ao Senhor e obedecemos a Sua palavra. Essa palavra nos santifica, ela nos purifica, ela nos limpa. E cada vez mais nós vamos nos desligando dessas coisas do mundo, dos pecados prediletos, dos pecados de estimação, e vamos sendo trabalhados e forjados no caráter de Jesus. Nós amamos, nós perdoamos, nós cuidamos das pessoas, nós pregamos o Evangelho, nós oramos, nós buscamos a face do Senhor. Nós continuamos a desenvolver, a pôr em prática a salvação, até o dia da volta, da parousia, de Jesus romper os ares e se apresentar, e nós seremos transformados, glorificados, e seremos tirados até da presença do pecado. O pecado já não mais existirá. Então somos salvos. Pastor, nesse processo de santificação eu posso deixar a minha bênção escapar? Não, você não vai deixar, porque Deus garante para você a perseverança. Paulo diz: aquele que iniciou a obra, Ele irá concluí-la até o dia do Senhor. Eu sei que tem dia que é difícil. Sei que tem dia que é difícil. Tem dia que você olha para as circunstâncias e fala: meu Deus, eu não aguento. Sabe por que você não desiste? Por mais que você queira. Tem dia que você... Alguns aqui. Não aconteceu, ainda vai acontecer com você. Senhor, não dá mais. Senhor, não aguento mais. O Espírito Santo do seu lado, com gemidos inexprimíveis, dizendo: você aguenta. Eu estou com você. Às vezes você dobra o seu joelho, nem palavras para dizer a Deus você não tem. As lágrimas quentes começam a rolar no seu rosto, mas o Espírito Santo está ali, e você levanta e diz: por que eu não consigo parar? Porque você é dele, Ele te comprou, Ele selou você, você é minha propriedade, ninguém tirará você das mãos dele. A perseverança, nós só perseveramos porque Ele persevera por nós, porque Ele cuida de nós em todos os momentos, em cada detalhe. Sua salvação é um processo, nossa salvação é um processo. É um processo no sentido de que eles mesmos, longe de permanecerem passivos ou inativos, ou nós mesmos, longe disso, tomam parte ativa. É um prosseguir, é um seguir após, é um avançar com determinação, é uma corrida. O salmista diz assim: como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede do Senhor. Sabe por que o salmista fala isso? Porque quando a corça está cansada, ela está correndo, ela está fadigada, ela está acuada, o primeiro ponto que ela procura, o primeiro alvo que ela tem na mente é a água. Porque quando ela entra na água, ela se revigora, ela encontra alívio, as suas forças são renovadas. Jesus diz: eu sou a água viva. É nele que nós encontramos a revigoração para nós continuarmos vivendo essa graça que recebemos todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Nós recebemos de graça essa gloriosa propriedade, essa bênção. Precisamos cultivá-la. Nós não a cultivamos para possuí-la, mas porque já recebemos. F.F. Bruce, ele diz que nesse contexto Paulo não está exortando cada membro da igreja a empenhar-se na obra da sua salvação pessoal. Ele está pensando na saúde e bem-estar geral da igreja. Porque quando eu penso assim, quando você pensa assim, quando nós pensamos assim individualmente, o corpo, a igreja, ela é curada, cresce
com saúde, e isso para a glória do nome do Senhor. Por isso que cada crente, todos nós, com só pensamento, precisamos prestar atenção a este fato. Precisamos individualmente cuidarmos disso. O que estou fazendo com aquilo que eu recebi? Diante dessa salvação desenvolvida, vimos que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas também nós podemos aprender que a posse e o desenvolvimento da salvação produz reverência e não relaxamento. Paulo está dizendo o seguinte no verso 12: desenvolvei a vossa salvação e façam isso com temor e tremor. Façam isso com temor e tremor no coração. E ele não está falando aqui de temor servil. Este não é o temor de um escravo se arrastando aos pés do seu senhor. Não é um temor ante a perspectiva do castigo. Deus não é um xerife ou guarda cósmico diante de quem devemos ter medo. Nem também não é um pai bolacha que é complacente e permite qualquer coisa. Deus, ele é majestoso, ele é santo, ele é misericordioso. Nosso grande temor deve ser em ofendê-lo e desagradá-lo com as nossas ações. Isso depois dele ter nos amado a ponto de nos dar seu filho para morrer em nosso lugar. Esse temor significa isso: em desagradar a um Deus santo, majestoso, misericordioso, que foi capaz de nos amar e entregar para morrer no nosso lugar o seu filho. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Nós vamos entender que as pessoas que mais tiveram intimidade com Deus, mais se prostraram reverente aos seus pés, foram aquelas que tiveram uma visão da sua glória. Caíram prostradas ao chão perante o fulgor da glória de Deus. Hoje muitos demonstram intimidade com Deus em palavras, mas uma imensa distância dele na sua vida. Como eu estou desenvolvendo, como você está desenvolvendo a sua salvação? É com essa intimidade, é com essa reverência. Não posso ofender o Senhor, eu não posso magoá-lo. Isso é desenvolver a salvação com tremor e temor. A outra coisa interessante é que o desejo pela salvação é obra de Deus em nós. O verso 13 vai dizer assim: pois é Deus quem efetua em vocês. Quem é quem efetua? Deus. Não é a gente. É Deus que efetua. Tanto querer, quanto realizar. Tanto o desejo para fazer, quanto a obra em si praticada. Paulo deixa isso claro. Porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Nós não ficamos entregues a nós mesmos nessa tarefa, pois Deus é quem efetua em nós o desejo e nos dá condição de fazer. William Barclay, ele diz que é Deus quem desperta o desejo dele em nossos corações. E é verdade que os nossos corações estão inquietos até que descansam em Deus. E também nem sequer podemos começar a buscá-lo, a não ser que ele já nos tenha encontrado. Eu disse aqui, a gente fala umas frases meio erradas, né? A gente diz assim: eu encontrei Jesus. Às vezes a gente fala isso porque a gente já ouviu alguém falar. Às vezes você está querendo expressar assim: aquele dia que eu recebi a palavra, o Espírito Santo, ele venceu minhas defesas, eu senti a alegria da salvação. Acho que foi aquele dia que eu encontrei Jesus. Eu entendo que você está querendo dizer isso, mas muitas das vezes, muitos dizem assim: eu encontrei Jesus, tendo por fundamentação o pensamento errado sobre a salvação. Eu encontrei Jesus porque eu fui atrás dele. Aí eu costumo dizer assim: gente, quem estava perdido não era Jesus,
Quem sempre esteve perdido foi o homem. Era nós que estávamos perdidos. Na verdade, foi o bom pastor que deixou as ovelhas lá. E ele caminhou por vales, por lugares tenebrosos. Às vezes na penumbra das tempestades que nós estávamos. No fundo do poço, no lugar cheio de lodo, de lama. E lá ele nos encontrou. Feridos, machucados. E ele nos pega e coloca em seus ombros e nos carrega. Se ele não tivesse ido ao nosso encontro, nós estaríamos perdidos. O desejo. Nós não poderíamos buscá-lo, a não ser que ele tenha nos encontrado. E ele nos encontrou. Nos trouxe para o aprisco, para junto das outras ovelhas. E nós precisamos entender que o começo do processo da salvação não depende de nenhum desejo humano. Só Deus é quem pode despertá-lo. Se um dia nós atentamos para isso, se um dia nós entendemos quão pecadores nós éramos, foi porque Ele fez com que nós percebêssemos isso. O nome disso é regeneração. O Espírito Santo sopra em um defunto que estava morto. E ele vive. Porque é isso que Paulo diz em Efésios 2:1. Nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Quando nós somos vivificados, nós temos o desejo, entendemos, eu aceito esse presente, eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor na minha vida. Não há nenhum desejo em nós por Deus e pela sua obra que não proceda do próprio Deus. Mesmo quando nós estamos desenvolvendo essa salvação, mesmo na aplicação, na ação, nós precisamos ter a consciência de que é Deus que está operando em nós mediante o seu Espírito. Sabe por quê? Porque quando nós fomos regenerados, nós recebemos uma nova natureza. Uma nova natureza. Mas o velho Adão está acorrentado aqui, ó. A gente anda o tempo todo arrastando ele. A gente só vai se livrar do velho Adão. Eu só vou me livrar do velho Roberto quando Jesus voltar. Só que esse que está acorrentado aqui não pode estar vivo. Ele tem que estar, se possível, for só os ossos. Mas em muitos sentidos, em muitos momentos, às vezes ele está como um zumbi, assim, meio, né? Querendo voltar a viver. Outra hora ele está meio em decomposição. Mas nós precisamos cuidar com isso. Cuidar muito com isso. Recebemos uma nova natureza. Nós somos do Senhor. Somos seus filhos. E esse desejo que nós recebemos, até para desenvolver a nossa salvação, vem de Deus. Porque carregando o velho Adão, quando nós olhamos no sentido de desenvolver essa salvação, esse presente, quando nós olhamos os imperativos da palavra que diz assim, você tem que perdoar, o velho Adão diz, não perdoa. O zumbi quer dar uma levantada e diz assim, não pode perdoar. Quando nós olhamos para os imperativos e diz que nós temos que amar, o zumbi quer se colocar e diz assim, não ame. Então o desejo é onde que nós oramos ao Senhor, de Senhor, preciso obedecer a sua palavra e viver de acordo com ela. Me ajuda a mortificar a minha carne, para que eu não venha mentir novamente, para que eu não venha dar um mau testemunho, Senhor, para que eu não venha envergonhar o Teu nome, porque hoje nos diz que nós estamos vendo, é interessante entendermos essa doutrina, porque muitos professam cristianismo, muitos professam serem cristãos, mas vivem como se nunca tivessem conhecido, e de fato nunca conheceram Jesus. Paulo, quando escreve a igreja aos Romanos, ele diz assim, olha, vocês que se dizem crente, parafraseando o texto,
Entenda uma coisa, você que diz que é da circuncisão, você que diz que é judeu, lembre-se de uma coisa, que o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Cristo está sendo achincalhado lá no mundo, lá fora, por causa de muitos que se dizem cristãos, que se dizem salvos, mas não vivem como salvos, não praticam as obras de salvos. E quando muitos fazem isso, fazem dizendo, eu vou fazer isso para mim ser salvo. Não entenda que as obras não é a base da salvação, as obras é a evidência de que sou salvo. Como conhecer um crente? Não vou entrar no mérito do uso e costume que antigamente tinha, né? Um dia falaram para mim assim, para conhecer uma irmã cristã, você sai lá na rua e olha a roupa dela, o cabelo dela, e se ela está com a tinta da Jezabel ou não. Eu falei, não gente, isso não é critério para identificar um cristão. Como é que eu identifico um cristão? Porque tem uns que, né? O cabelo é comprido, não usa tinta da Jezabel, a roupa é tudo, né? Cobre tudinho, assim, falta usar uma burca. Mas a casa parece um campo do Afeganistão. Ela trata os filhos como se estivesse tratando não sei o quê. Xinga os filhos de tudo quanto é nome, amaldiçoa todo mundo. E aquele terror. E os vizinhos tudo ouvindo, falando, rapaz, isso é porque ela é crente. Se ela não fosse então... A gente tem que cuidar, irmãos, porque tem hora que o Adão quer vir, né? Vou contar um testemunho bem rapidinho meu aqui mesmo. Eu não sou muito fã de cachorro, não. Não gosto muito. Mas eu ainda tenho lá em casa porque minha menina gosta, a mulher gosta, então tem um bichinho. Mas eu prefiro que fique lá fora. Tem uns aí que se identificam, né? Estou vendo sorriso para todo quanto é lado. E a gente é humano, né? Eu não sou perfeito, não. Não adianta olhar para o pastor e dizer, o pastor é perfeitão. Não sou, não. De vez em quando o Adão quer vir também. De vez em quando ele aparece, mostra a unha assim. E um dia eu chego em casa, quando eu abro a porta, eu dou de cara com a cachorra, presa dentro de casa. Eu pensei, estava na minha cama. Morreu. Primeira coisa que eu fiz foi dar um bicuda. Não tem ninguém aí do Ibama, não. Quando eu vi, já tinha feito. Eu estou tentando explicar para você que o Adão, de vez em quando, ele vem. Aquele me tirou tanto do sério, que eu falei, não, estava na minha cama, gente. Você sabe que você deitar na cama com cheiro de cachorro? Quem gosta? Eu não gosto. Eu falei, vou matar essa bicha. Deus usou minha esposa. Pensa numa mulher corajosa. O homem irado é difícil, viu, irmãos? Ela pulou na frente da cachorra e ficou entre eu e a cachorra. Olhei para minha esposa e falei, não vai deixar eu matar, né? Não. Ficou bem barato para a cachorra, só foi um bicuda. Quando passou a raiva, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? O Adão veio. Falei, o vizinho. Falei, esse cara é pastor. Crente. Está maltratando os animais. Você está entendendo como é que é? Você está entendendo o que é isso? Então cuidado. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer mais isso. Por mais que vontade dá, tem hora, sabe? Na hora que ela passa assim, ela passa voando. Depois desse dia eu não fiz mais isso, irmão. Mas a vontade que dá é de fazer de vez em quando. Mas eu pensei, está errado. Eu vi que a minha esposa não aprovou, vi que a minha neném não aprovou. Ficou chorando lá por causa da cachorrinha. Ai, vai matar minha cachorrinha. Abraçou ela e virou aquele bolo, menina e cachorro no chão. Eu falei, meu Deus do céu. Mas nós somos diferentes.
Porque quando eu não tinha Jesus, eu não perdoava nem um cachorro. Podia nem ter olhado para mim, eu passava e descia o pau mesmo, não estava nem aí. Matava gato. Tem uns abençoados que já matou um monte de gato. Você não vai confessar porque você não quer fazer. Pegava a bichinha assim, dava com a cabeça na pedra. Pá! Pronto, matava. Mas eu não sou mais assim. Eu recebi um presente e uma nova natureza. Você está entendendo como é que é? E tudo isso é obra de Deus. Deus opera tanto o querer quanto o realizar. Cuidado. Cuidado. Nós vamos falar um pouquinho mais embaixo aqui, não hoje, mas domingo que vem, sobre isso, a questão do nosso testemunho. Não há nenhum desejo em nós por Deus e pela sua obra que não proceda dele. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus está operando em nós mediante o seu Espírito. Em última instância, não somos nós que estamos trabalhando, mas Deus está trabalhando em nós e através de nós. O trabalho de Deus começa com a nossa vontade, a vontade precede a ação. A parte da obra de Deus em nosso coração, jamais teríamos a vontade livre quando se trata das realidades espirituais. Na verdade, queridos, nós não temos vontade livre em nenhuma coisa que envolva a nossa capacidade física, intelectual e espiritual. Nenhum de nós aqui. Por exemplo, você poderia decidir e sair e dizer assim: eu quero aumentar o meu QI em 50%. Você conseguiria fazer isso? Alguém aqui consegue? Eu vou conseguir aumentar o meu QI em 50%? Nós não temos capacidade de decidir ter 10 centímetros a mais em nosso tamanho. Tem alguns que tentam, compram aquele salto alto, né? E tentam, mas quando você tira o salto, você volta à mesma altura que você tinha, 1,50 m. As baixinhas ficam tudo rindo. Uma vontade de ser alta. Mas você não consegue. Você continua sendo baixinha. Você continua sendo baixinho também, né? Tem uns irmãos baixinhos. Nós não temos capacidade de nos tornar fisicamente belos, como os grandes astros de cinema, por mais que a gente tenta. Ai, que vontade de ser o Brad Pitt. Nem nascendo, meu filho. Nem nascendo de novo. A gente não consegue. A gente dá uma melhoradinha, né? Mas não consegue. De igual modo, queridos, como a gente não consegue aumentar o QI, como a gente não consegue ficar bonito, a mãe da gente que estraga a gente, né? E a mulher depois vem na mesma vibe. A mãe olha assim: ai, meu filho, que gato que você é. Quando eu chego lá na minha mãe, eu me sinto o homem mais lindo da face da terra. Mas eu tenho espelho em casa. A gente não consegue fazer isso. De igual modo, queridos, nós não temos capacidade de escolher Deus. Nós não temos. Somente Adão, antes da queda, teve esse livre-arbítrio, que é um outro problema que a galera fica: nós temos o livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio. Só Adão teve. Somos como um homem à beira de um profundo abismo. Enquanto nós estivermos na beira do abismo, nós temos livre vontade. Adão estava assim, ele estava na beira do abismo. E ele poderia decidir se pulava lá dentro ou não. O que ele decidiu? Vou pular. Se nós cairmos nesse abismo, como Adão caiu, nós não teremos condições de por nosso próprio esforço sairmos de lá. E desde a queda de Adão, todos nós nascemos com total incapacidade de escolhermos Deus. Paulo vai dizer que o homem natural não quer Deus. Ele não tem prazer em Deus. É por isso que precisa da intervenção desse Deus. Por isso que Paulo está dizendo que até para nós desenvolvermos esse presente que recebemos de Deus, ele diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar.
Ninguém jamais pode desejar a Deus sem que primeiro Deus predisponha essa vontade em nosso coração. É só fazer um retrospecto aí. Quantas vezes você ouviu a mensagem? Quantas vezes você foi no culto? Quantas vezes alguém pregou para você? E você, ó, eu disse que não ia fazer mais isso, né? Mas um dia aconteceu um negócio diferente. Um dia alguma coisa marcou. Ontem eu estava com o pastor Denis lá na 110 e ele pregando, ele disse o dia que ele se converteu. Diz ele que estava colhendo pocã, aos 16 anos de idade. E o Espírito Santo venceu as defesas dele. De tanto ouvir a palavra, chegou o dia que Deus escolheu e Deus encontrou ele. Isso provavelmente aconteceu com você. Você lembra desse dia, desse momento em que você viveu essa experiência. O seu desejo por Deus partiu de uma predisposição de Deus fazer com que você tivesse esse desejo por Ele. O Espírito Santo nos convenceu. Não foi porque nós queríamos. O homem sem Deus, sem que Deus haja na vida dele, ele é como um carro desgovernado que só caminha para o abismo. Ele só quer as coisas desse mundo. Ele só quer as coisas da carne. Ninguém pode fazer a vontade de Deus a não ser que o próprio Deus venha e tire do abismo e lhe diga: este é o caminho, meu filho, andai por ele. É por aqui que você tem que andar. O Andy Bohr, ele diz que essa sublime verdade, ele diz o seguinte: realmente nenhum de nós poderá ter no coração o menor anseio por salvação, se Deus não nos despertar previamente da condição de mortos em delitos e pecados, conforme Efésios 2:1, e nos atrair para Ele. Tem uma música que eu acho interessante que a galera canta por aí, que diz que me atraiu, Ele me atraiu, Ele nos chamou. A cada um, porém, em quem Deus realizou isso, que Deus o atraiu para Ele, cumpre dizer com máxima seriedade o seguinte: não brinque com essa salvação. Siga realmente, não deixe escapar essa hora da graça, justamente porque ela não é apenas seu próprio estado de ânimo, sua própria ideia, mas a atuação decididamente divina em seu coração. O querer gerado por Deus. Que responsabilidade isso nos traz. Realmente só podemos aproveitar esse querer com temor e tremor, em sagrada seriedade. A continuação do processo da salvação é obra de Deus. Esse processo depende de Deus. Sem a ajuda do Senhor, nós não podemos fazer nenhum progresso. Sem a ajuda de Deus, nós não podemos vencer nenhum pecado. Somente por meio da ação de Deus em nós podemos superar o mal e praticar o bem. E a verdadeira vida cristã não pode permanecer no mesmo lugar, ela deve ser dinâmica, um contínuo progresso. Hoje eu aprendo, eu melhoro. Não tem uma inércia na vida espiritual. A vida espiritual não é estática, ela é dinâmica. Aí tem a síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome da Gabriela? Vocês já ouviram? Tem crente que tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou viver assim. E ele ainda fala no final: Gabriela. Não muda, não há nada novo, não há dinamismo. Ele continua sendo. Tem uns que falam com orgulho: eu sou mesmo crente de 1900 e bolinha. Eu fico preocupado, porque é um processo, é dinâmico. Você já pensou se uma criança nasce e continua ali atrofiada? Se uma criança nasce e ela não cresce, ela não toma forma, é porque tem algum problema com ela,
Concorda comigo? Tem algum problema. Ela sofre de alguma doença, ela tem algum problema. Não está normal. Se um cristão que conhece o Evangelho e não há uma progressão, mesmo que seja gradual, paulatino, tem algum problema. É o crente que veio e continua mentindo. É o crente que veio que era mulherengo, continua sendo mulherengo. Era o crente nó cego, continua sendo nó cego. Aí eu questiono essa conversão. E eu respondi isso domingo passado. Desci do púlpito aqui e respondi: mas então pode ser que tenha alguém dentro da igreja perdido? Pode ser que tenha. Porque nós não podemos nos preocupar com a questão de adesão, nós precisamos nos preocupar com conversão. E quem faz isso é o Espírito Santo, por intermédio do Evangelho e da Palavra de Deus. As pessoas não têm que ser cristianizadas, aderir à igreja, elas precisam ser convertidas, ser conversas ao Evangelho, a Cristo, pelo poder da Palavra e do Espírito Santo, para que elas possam receber essa natureza nova em Cristo, esse presente, e viver como tal, em novidade de vida, de glória em glória, até chegar à estatura de um varão perfeito. E eu quero finalizar com uma frase, não vai dar tempo de pregar tudo que eu queria. E essa frase me marcou. Diz assim: aquilo que fui não sou mais, nem sou aquilo que quero ser, mas sou pela graça que sou, e um dia espero que vou na glória com Cristo viver. Que essa seja a nossa realidade. Hoje nós somos melhor do que ontem. Amanhã nós precisamos ser melhor do que hoje. Isso é pôr em prática a nossa salvação. E não é por nossas forças, mesmo que nós temos a nossa parte ativa, as obras de salvo, um bom testemunho, mas entendemos que Paulo está dizendo que tanto Deus ele efetua em nós, tanto querer de ser assim, tanto querer de viver essa transformação, quanto realizar. Nós temos que depender de Deus para tudo. E sabe que isso nos leva a pensar, nos torna humildes, porque muitas das vezes nós somos arrogantes, nós somos soberbos. Nos torna humilde, dependendo do Senhor. E é tanto que Paulo fala um pouquinho atrás, no capítulo 2, sobre Jesus, o maior modelo, um hino soteriológico, um hino cristológico, falando que Jesus, ele se humilhou. Quando nós entendemos que dependemos de Deus, como nós cantamos aqui hoje, isso nos torna humildes. E nos leva a orar e dizer: Senhor, de fato eu quero viver como cristão. Senhor, de fato eu quero amar. Não para me ser salvo, mas porque fui salvo. E o Senhor diz que eu serei reconhecido como seu discípulo se eu amar os meus irmãos, se eu amar as pessoas, se eu viver essa novidade de vida todos os dias. Queridos, quando nós entendemos isso, o Espírito Santo flui em nós, trabalha em nós e trabalha através de nós. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: o que aconteceu com fulano? Tem um negócio diferente. Ele não é mais quem ele era. Tem algo nele que está brilhando e às vezes incomoda as pessoas. Uns vão dizer assim: você está achando que você é melhor do que eu? Se preocupa não, fique em paz, continue. Outros vão dizer assim: nossa, quando eu chego perto de você eu sinto algo diferente, seu semblante é diferente, você encara as coisas diferente como eu encaro. O que aconteceu com você, fulano? Você está sendo salvo, você está provocando sede. As pessoas querem aquilo que você está vivendo. Isso é viver como salvo. Você vive, você trata a sua esposa diferente, você trata os seus filhos diferente, você trata os seus negócios diferente, e você faz tudo isso para a glória do nome do Senhor.
com alegria, com disposição, em oração, dependendo do Senhor todos os dias. Senhor, eu não posso sozinho. Senhor, eu não posso ir sozinho. Senhor, eu não tenho condição de caminhar sozinho. E Ele está com você em todos os momentos. Ele cumpre na nossa vida o que Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser cristão é revelar Cristo para quem está lá fora. Não é ser cristão aqui dentro, é lá, na faculdade, no trabalho, andando pelas ruas. Porque até no trânsito a gente fica irado, a gente peca, né? De vez em quando você quer passar em cima de alguém. Não, né? Ninguém aqui deu vontade de passar em cima do motoqueiro ainda? Não, gente? Vocês são crentes demais. De vez em quando o motoqueiro cai do céu, passa do seu lado assim, você fala: meu Deus, não viu abençoado, quase passei em cima dele. Nós temos as dificuldades, mas nós precisamos buscar no Senhor. Senhor, eu quero viver esse cristianismo, eu quero viver de fato, eu quero me parecer com o Senhor. Como é que eu faço? Me ajuda, Espírito Santo. E o Senhor vai derramando graça sobre nós. O Senhor vai transformando. É isso que Paulo está dizendo. Deus, é Deus quem efetua em vocês tanto o desejo quanto o realizar. Porque nós não conseguimos. Lembra o louvor que cantamos? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada, mas eu tenho um desejo de ser transformado. Dá-me um coração igual ao seu coração. Isso é viver essa salvação na íntegra, todos os dias. Os paradigmas que estão aí, os modelos que nós temos aí, não serve para mim e para você. O nosso modelo está aqui. Palavra de Deus, o Senhor Jesus, o dono dessa igreja, o nosso Salvador e Senhor. Amém, queridos? Domingo que vem, se Jesus não voltar, eu estiver vivo e você também, nós continuaremos aí esse sermão. Quero aqui externar a minha alegria, a nossa alegria, em nome do conselho dessa igreja, em nome de todos os irmãos, a satisfação de ter conosco alguns irmãos que vieram e que cooperaram conosco nessa noite. Eu acredito que deva estar o nome de todos aqui. Se faltar algum, se manifeste aí, mas eu quero aqui estar apresentando vocês. Temos conosco nessa noite a Rosângela. Cadê a Rosângela? Deus abençoe. Maria Aparecida. Amém, glória a Deus. Temos também a Maria Fernanda, Maria Cecília, né, são as filhas do nosso irmão Silvio. O Hudson e a Natália, a esposa, né? Está ali. Temos o João. Tem mais alguém que nos visita? Temos lá atrás a filha e o genro da irmã Shirley, mas não são visitas, né? Já são de casa. Eu quero aqui externar a nossa gratidão por tê-los aqui nessa noite. Temos a irmãzinha da terceira ali também, não é? Qual é o nome dela? Aimee. Como? Aimee? É filha da... é filha da irmã, da Rosângela. A Rosângela também é da terceira? Olha, que bênção em ter vocês aqui nessa noite. Que o Senhor em Cristo possa recompensá-los de uma forma extraordinária, tá bom? A Pri, mas o Vitor não é visita, né? Então, amém. Todos aí são e fazem parte da nossa família. Quero agradecer o Hudson, a Natália, o João, todos vocês que vieram e que juntos cooperamos essa noite e juntos prestamos o nosso culto ao Senhor. Amém, queridos? Queridos, eu quero agora estar dando os avisos para nós finalizarmos o nosso culto. Quarta-feira nós teremos aí o nosso culto de ensino da palavra. Nós vamos iniciar a exposição na carta de Romanos. Então quero convocar você a não faltar. Venham todos. Nós vamos começar na quarta-feira e vamos trabalhar versículo a versículo, capítulo a capítulo da carta aos Romanos. Eu não sou o Dr. Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones levou 5 anos para expor 16 capítulos de Romanos. 5 anos. Todos os domingos, pregando em Romanos. Eu espero
conseguir em menos tempo, porque eu não tenho todo essa bagagem que tinha o Lloyd Jones. Mas eu sei que vai ser, vamos ficar caminhando aí alguns meses nessa epístola. É um tratado teológico fantástico. Então se você não estiver na faculdade, se você não estiver trabalhando, não fique em casa, venha para juntos nós crescermos e aprendermos. E todos os dias, no final, vou deixar aí uns 20 minutos para perguntas. Você que tiver dúvida, você pode perguntar e nós iremos responder. O mesmo modelo que nós fizemos no simpósio. Claro que sem as poltronas aqui, tá? Sem nada muito chique, normal. Em pé mesmo, estaremos respondendo as indagações e tentando esclarecer as dúvidas. Mas não falte, queridos, tá bom? Domingo que vem, queridos, nós não vamos ter escola bíblica. E aqui fica